Paz, povo de Deus. Bom, deixa eu trazer para vocês um relato que me aconteceu. Juntamente com ele eu quero trazer uma breve reflexão. Eu estava me deslocando ao local de trabalho. Eu estava indo de metrô, porque o local ficava próximo à estação de metrô. Já sabia onde iria descer, já sabia qual era a estação, porque eu tinha ido antes, né? Mas nesse dia, a voz que fica falando as estações, ela me confundia um pouco. Porque ela falou a estação, né, da qual eu desceria, porém o local não batia, né? Não era o cenário, né, da qual eu ia descer, da qual eu já estava familiarizado. Mas mesmo assim eu me levantei e quando chegou na estação, eu desci. E ao descer, eu olhei para um lado, olhei para o outro e eu percebi que eu estava no local errado. Eu percebi que eu estava na estação errada, não era a estação da qual eu desejava estar. E já me veio várias reflexões e o Senhor falou o seguinte comigo: qual é a voz que você tem dado ouvido? Né? Porque eu sabia que ali não era a estação que eu deveria descer, mas eu dei ouvido à voz que falava dentro do metrô, me coloquei de pé, desci e eu desci no lugar errado. Então, qual é a voz que você tem dado ouvido? Qual é a voz que tem te dado destino, tem dado direção, tem te guiado? É a voz de Cristo, é a voz correta. Você tem caminhado na direção que você desejava estar, você está no local onde você desejava estar. Então preste atenção às vozes que você tem ouvido. Então, e o segundo ponto que eu quero falar é necessário estar nessa estação. Às vezes a gente fica se questionando, fica, sabe, relutando e reclamando com Deus por que de tantas coisas. O porquê disso, o porquê daquilo. Mas nesses dias, pegando o metrô, eu percebi que era necessário eu estar em uma estação, pegar o metrô e me deslocar para a estação da qual eu desejava chegar. E no meio, sabe, disso, eu passava por estações. A nossa vida ela é feita de estações. Talvez você não está na estação da qual você desejava estar, mas é necessário estar nessa estação para você ser deslocado para a estação da qual você quer chegar. Você consegue me entender? As estações, elas são inevitáveis, meus amigos. Então, respeite o processo, respeite a estação que você está e desfrute dela, porque Cristo tem o melhor para você em todas as estações, mesmo que você não queira estar, mesmo que não seja o cenário da qual você desejava estar, mas respeite o processo e desfrute das estações. E o terceiro ponto é: Jesus, ele é o nosso maquinista. Assim como o metrô ele precisa de um maquinista para conduzi-lo, para guiá-lo, nós precisamos de Cristo. E foi isso que ele falou ao meu coração, nesse cenário, nesse momento em que eu me encontrava no local errado. Assim como o metrô precisa de um maquinista, você precisa de mim para que eu possa te guiar. Então eu me encontrava no local errado, eu tinha dado ouvidos a vozes erradas e Cristo me confrontou, sabe, falando que Ele era o que eu precisava para me conduzir em todos os meus dias, em todos os meus caminhos. Então eu quero falar isso para você também. Cristo é o que você precisa para conduzir os seus dias, para guiar os seus passos. Amém? Porque Ele é o caminho, Ele é o que nos conduz à eternidade com o nosso Pai. Então preste atenção nas vozes que você ouve. Respeite o processo da estação em qual você se encontra e chame Cristo. E deixe que Cristo ele seja o seu maquinista, o seu condutor, o seu guia. Amém? Tamo junto, que Deus te abençoe. É nóis.